possa nos abençoar, possa brilhantar a nossa noite, né? Assim como falou o Rodrigo na prece, que ele possa nos dar o mérito do conhecimento, da compreensão do tema que toda segunda-feira a gente traz aqui, né? Que é para enriquecer essa nossa trajetória em busca do crescimento espiritual e da evolução, né? Do ser eterno que somos, né? Passamos algumas semanas aí escutando belas exposições acerca das 4 estradas que nos levam, nos direcionam para o Cristo, né? E tivemos uma compreensão muito boa daquilo que devemos buscar na nossa vida, né? E que vai, sem dúvida nenhuma, nos colocar à disposição daqueles que sempre nos deram a chance de crescer, que é o mundo espiritual, que é os nossos amigos espirituais, né? E através dessas estradas nós facilitaremos, né, esse nosso trajeto. O Rodrigo nos trouxe alguma explicação sobre rumos traçados também na nossa vida, né? Nós muitas vezes somos colocados em situações em que nos exige traçarmos alguns rumos. E o Rodrigo colocou muito bem isso. E essas exposições passadas hoje vão nos servir de alavanca para aquilo que devemos entender que no meio desses caminhos e desse rumo traçado na nossa vida, nós vamos enfrentar N situações. Nós vamos ver muitas coisas à beira do caminho que nos exigirão tomar decisões. E para essas decisões, nós teremos que ter prioridades, que vai ser o tema da nossa exposição de hoje. Nós vamos trabalhar então o capítulo 25, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que é buscai e achareis. Sobre prioridades, então nós vamos falar. Por que sobre prioridades? A doutrina espírita já nos traz as prioridades de uma forma bem distinta, assim, quando nós nos damos a oportunidade da compreensão e daquilo que ela quer nos dizer, né? Porque sempre com o objetivo final é a evolução moral do ser, né? A nossa evolução moral. Então, ela já trabalha em nós certas prioridades que muitas vezes a gente se faz de desentendido e faz de conta que não entendeu, né? Mas vai chegar um ponto da nossa vida que nós deveremos abraçar, agarrar com todas as unhas, né? E levar como meta da nossa vida, como prioridade da nossa vida. Então ela vai nos dar algumas fases, desde a nossa infância até a nossa vida adulta, algumas condições que devemos ter. Por exemplo, na infância. A infância nós vamos viver uma fase de flexibilidade. Nós sabemos que quando nós estamos no mundo espiritual, né, na erraticidade que falam, né, e nós vamos preparar a nossa encarnação junto à espiritualidade, nós reencarnamos num corpo físico de criança, né, logicamente, mas esse corpo físico bem limitado na sua pré-existência, né? Então nós, até certa idade, a criança ela está mais com o pé no mundo espiritual do que no mundo físico, né? Então a criança ela está bem limitada com relação a escolhas. Muitas vezes aquilo que a criança chora, né, e grita, quem decide se vai ter ou não vai ter é os pais, né? Ela não tem muito essa, a não ser que é a questão da comida, né? Ela chora, a mãe já sabe, mas se a mãe não tratar, ela não vai comer também. Então ela não tem muita escolha, né? Então a prioridade da criança é lutar, é chorar, né? Para que alguém a escute. Então é uma fase bem flexível, né? Do espírito encarnado, em que ele está com o pé mais no mundo espiritual do que no mundo físico.
E lá no Livro dos Espíritos, na questão 383, ela trata a infância da seguinte forma: a infância é um período em que o espírito é mais acessível às impressões que recebe, né? Então, a educação moral dessa criança se torna prioridade. Por quê? Porque ela tem que formar um certo caráter, né? Ela tem que ser estimulada desde de pequenina a transformar, a começar a trabalhar a sua moral, né? Isso muitas vezes cabe aos pais. Então, durante essa educação moral, na casa espírita, por exemplo, a evangelização infantil, né, vai cultivar virtudes e entendimento de boas obras desde cedo para formar pessoas de bem, ou seja, transformar um indivíduo em uma pessoa de bem, né? E o que ela vai fazer aqui? Reprimir as más tendências, né? A gente sabe que a criança, quando ela é bem direcionada, né, ela vai se tornar uma pessoa de bem. A gente sempre fala isso aqui na casa espírita. Então, ela vai viver uma fase de adaptação. O que é isso? É um tempo de ajuste do espírito ao novo corpo físico, onde a inteligência ainda não se manifesta plenamente devido ao desenvolvimento orgânico. Então, a criança tende a se desenvolver, ser estimulada, né? Sabemos que aquela criança que é criada solta, né? As pessoas falam assim, a Deus dará, conforme Deus quer, mas não é bem assim, não. É conforme o ser humano quer, porque Deus quer que a pessoa se torne uma pessoa de bem, como nós vimos aqui em cima. Tanto que, lá no versículo 1 Coríntios, Paulo vai trazer uma reflexão sobre isso, que vai falar sobre a maturidade espiritual e o crescimento, né? E ele usa como analogia a infância. O que Paulo nos diz lá? Ele fala assim: quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Mas logo que cheguei a ser adulto, acabei com as coisas de criança. Olha que bonito aquilo que Paulo pensava na época já, né? Já trazia como um motivo a mais para as pessoas estarem dispostas a aprender. Porque quando criança é a etapa da vida em que as pessoas mais aprendem, né? Por quê? Porque vai chegar uma fase da vida em que Paulo diz aqui, nós devemos deixar as coisas de criança e priorizar ou dar prioridade às coisas de adulto, né? Ou seja, nós vamos viver uma outra fase, outras prioridades virão. Então, na vida adulta, a fase de criança passa e vem a fase da ação e do dever. Tudo aquilo, então, que nós carregamos durante a nossa fase de criança, aquilo que o espírito aprendeu, nós vamos trazer para a ação na vida adulta. Então, a maturidade do espírito assume a responsabilidade total das suas escolhas através do famoso livre-arbítrio. Todo mundo fala do livre-arbítrio, né? Só que trabalhar esse livre-arbítrio, dando prioridade a certas coisas, é um desafio. Porque o mundo moderno nos traz muitas coisas que nos tentam a desviar daquilo que nós já aprendemos como criança, né? E agora essas coisas modernas vêm a nos tentar quanto à vida adulta. Então, no nosso intelecto, nós sabemos o que devemos fazer, mas o estímulo visual, muitas vezes, quer nos desviar. E a tentação é grande. Então, o livre-arbítrio tem muito trabalho na nossa fase adulta. Por quê? Porque tem o cumprimento do dever. Ou seja, o foco é a obrigação moral para consigo mesmo e para com a sociedade. Vejo que até agora eu não falei nada aqui sobre coisas materiais, né? Moral para consigo mesmo e com a sociedade.
Esse é o nosso foco de espírito encarnado, é a nossa prioridade. Ah, mas vocês vão me dizer assim, mas nós não conseguimos viver só com obrigação moral, né? Nós temos o trabalho, nós temos, né, várias tarefas a fazer, mas isso nós podemos fazer, porque olha o que diz Kardec aqui: trabalho edificante. O trabalho é visto como uma lei da natureza, é uma necessidade para o progresso coletivo e individual. Então ele não está condenando o trabalho, né? Ele não está condenando o trabalho, mas nós devemos resistir às tentações. Olha, é o momento de aplicar o autoconhecimento para dominar as más inclinações e transformar-se conscientemente. Então nós vamos utilizar a vida adulta, vamos enfrentar o que aparece na nossa vida durante essa fase e nós vamos ter uma luta, nós vamos ter uma briga constantemente entre aquilo que nós devemos priorizar e aquilo que nós devemos trabalhar como necessário, mas não prioritário na nossa vida. O trabalho, agora, nessa fase em que estamos vivendo, ele é necessário. Mas e se eu desencarnar agora? Eu vou para o meu trabalho amanhã? Já pensamos nisso? Ah, mas eu tenho uma reunião. E se eu desencarnar agora? Eu vou para a reunião amanhã? Então nós vivemos de escolhas, né? O que é necessário na minha vida e o que eu tenho que dar prioridade na minha vida, né? Vamos pensar. E fora essa vida de criança e a nossa vida de adulto, nós aqui, vamos falar assim, nós temos a nossa vida de espíritas, enquanto espíritas. Por que a vida de espíritas? Porque aqui nós vamos falar do praticante, aquele que aprendeu lá como criança, né? No nosso caso aqui, vamos falar da evangelização infantil, né? Eles aprendem lá na evangelização, crescem, se tornam espíritas e tendem a praticar aquilo que aprenderam na evangelização como espíritos na vida adulta. Olha só que trajeto, né? E tudo isso vivendo num mundo normal, moderno, em que todo mundo está vivendo, né? Mas acionando o seu livre-arbítrio. Então, para quem abraça a doutrina, as prioridades se tornam ferramentas de transformação ativa. Olha só, eu já não sou mais o mesmo. Eu sou espírita. Então, eu tenho algumas coisas que não é que a doutrina me obriga a seguir. A doutrina não me obriga a nada, não me proíbe nada, né? Mas ela diz que nem tudo me convém. Então, eu tenho que raciocinar, né? E usar o livre-arbítrio ao meu favor, naquilo que eu já aprendi. Por quê? Porque eu tenho uma reforma íntima que para o espírita ela é permanente. Eu tenho que trabalhar a minha reforma moral permanentemente. Vou dar uma pausa agora, ano que vem eu continuo. Não existe isso. Para o espírita, não existe isso. O esforço contínuo para domar as paixões e ser hoje melhor do que foi ontem. Olha só, o esforço contínuo. Então, amanhã, se eu acordar amanhã, né, eu vou tentar ser melhor do que eu fui hoje. E a gente está sempre vivendo com esse ser, né, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Um exemplo, olha só, o estudo constante, aprofundar-se nos pilares da ciência, filosofia e religião para compreender as leis divinas, é um exemplo a ser seguido pelo espírita, para alimentar a sua alma. Serviço ao próximo, atuar, por exemplo, no centro espírita, na sociedade, com fraternidade e humildade, entendendo que a caridade como caminho essencial para a salvação.
Então, uma vez que eu compreendi aquilo que eu devo fazer enquanto adulto e espírita, o meu trabalho vai só ser de manter essa lição em minha vida, né? Aquilo que o Rodrigo estava falando na prece. Mas é tão difícil, sabe? Porque aquilo que eu falei lá atrás, nós estamos vivendo num mundo em que ainda está nos colocando à prova se realmente sabemos o que é prioridade. Um exemplo bem simples para vocês. É difícil hoje as pessoas irem para a cama e fazer uma oração e ir dormir, sem antes mexer no celular, né? De manhã, a primeira coisa que as pessoas escutam é o despertador do celular. Já puxa o celular, vê se não veio mensagem de noite, né? E nós estamos nessa, né, direto. É um vício que chegou na nossa vida, que logicamente temos que abraçar isso e trazer o lado positivo, mas ao mesmo tempo temos que tomar cuidado porque estamos deixando o que é prioridade de lado, né, e focando no secundário. A tecnologia é prioridade? Não. Aquilo que eu falei antes, se eu desencarnar amanhã, eu não vou ver minhas mensagens do WhatsApp. Não vou. No Instagram não vou ver. Eu não vou ver. Mas as orações que eu fiz durante a noite para encaminhar o meu espírito podem me auxiliar muito durante o meu desencarne, que pode ocorrer de manhã. Eu não sei. Como que eu me preparei? O que eu dei prioridade antes de dormir? O que eu dei prioridade antes de levantar, né? É isso que nós temos que entender. Ah, mas o meu trabalho, Márcio, é prioridade. É prioridade antes a oração. Eu vou fazer uma oração antes de ir ao trabalho. Então, meu trabalho não é prioridade. Meu trabalho é uma fase secundária da minha vida, né, que vem depois da oração. Então, eu fiz a minha oração, eu fiz o que era prioritário durante a minha manhã, por exemplo. Agora eu vou curtir meu dia, né? E aquilo que deverá ser acrescentado durante o meu dia vai vir. Por quê? Porque eu já me preparei de manhã, né? Então são coisas simples que muitas vezes nós não damos a prioridade necessária, né? E nós ficamos nesse vício aí direto das novas tecnologias, muitas vezes assim atrapalhando o nosso dia a dia, e a gente não está percebendo, né, que está caindo nesses vícios. Esses dias atrás aconteceu um fato bem engraçado. Eu não vou falar o nome da pessoa, né? Mas ela estava vendo umas fotos antigas lá, e daqui a pouco ela estava dando zoom na foto, assim, ó, né? Mas uma foto impressa. Então, é tipo assim, é um vício que o cérebro ainda está tentando processar, né? Porque no celular a gente consegue dar o zoom, mas na foto física não tem como, né? Mas olha só como está afetando o nosso dia a dia, né? Essa questão. Então, nós vamos ver que nós temos que ter limites das nossas necessidades. Nós temos que ter um limite. E hoje nós não nos colocamos esse limite, né? E eu trouxe um caso aqui para nós ver bem como às vezes nós nos concentramos em fazer coisas que estão mais voltadas ao material, né? E aquilo que é espiritual fica. E a gente acaba não dando importância. Todo mundo já viu falar do caso de Marta e Maria. Então Jesus foi, né, ao encontro de Marta e Maria na sua casa, né? Eram as irmãs de Lázaro, né? E quando as irmãs souberam que Jesus iria ficar ali com seus apóstolos, né? Elas tiveram assim pensamentos e atitudes totalmente diferentes, né? A gente sabe da história que Marta começa a correr atrás de servir os convidados, né? Era a praxe da época, né? Era o costume da época você receber os convidados, dar água, dar comida, né? Fazer todo aquele cortejo ali
para agradar as visitas, né? E geralmente assim era papel da mulher fazer isso, né? E vocês imaginem então se nós tivéssemos a notícia que Jesus ia vir para a nossa casa, né? Nossa, nós ia agradar ele de todo jeito, né? E foi o que aconteceu com Marta e Maria. Mas Marta escolheu fazer aquilo que Maria achou que não era prioridade naquele momento. Então Marta começou a servir, trazer comida, trazer água, e ao mesmo tempo reclamar. Por quê? Porque Maria escolheu a boa coisa no momento, né? Aquilo que era prioridade no momento, que era o quê? Escutar Jesus. E Jesus já estava ali pregando, né? Trazendo todas aquelas suas histórias que enriqueciam as pessoas na época, né? As suas parábolas, todo mundo atento ali, e Marta trazendo comida, levando água e trazendo vinho, né? E reclamando porque a irmã não estava ajudando ela, né? E chega um ponto que ela reclama com Jesus, né? Porque Jesus nota que ela tá bem atarefada e está incomodada, né? Então Jesus chega para ela e pergunta: o que te incomoda, Marta? E ela diz que se de repente Jesus falasse para Maria, né, que ela teria tarefas para fazer, ao invés de ficar ali sentada, né, ela de repente os convidados iam ser melhor tratados, melhor servidos, né? Então Jesus disse: Marta, Marta, Maria escolheu aquilo que no momento é prioridade, né? Que era o quê? Enriquecer o espírito, né? Olha a oração que eu estava comentando lá no início, né? O que a gente faz numa hora da prece, por exemplo? Nós estamos enriquecendo o nosso espírito, né? Então, enquanto Marta escolheu a parte material, Maria escolheu a parte espiritual do momento. E é esses dois exemplos do material e do espiritual que nós devemos contrabalancear na nossa vida, né? Pensar assim, o que nós estamos mais trazendo hoje para o nosso dia a dia? É mais Marta ou é mais Maria? É mais material ou é mais espiritual? O que a minha consciência me coloca nesse instante, né? É de nós pensar, né? Então, a melhor parte, que é a lei do progresso, Jesus afirma a Maria que ela escolheu aquilo que nunca lhe será tirado. Olha só. Que é a parte espiritual. E olha só lá no Livro dos Espíritos, na questão 132. Ela diz assim na sua pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Olha o que os espíritos respondem para Kardec. Define que o objetivo da encarnação é o progresso moral. Ponto. É só o progresso moral. Ah, mas e o material? Não, ele nem toca no que é material. É só o nosso progresso moral. Aquilo que nós vamos acolher quando nós desencarnarmos, né? E se nós for pensar assim, o que Maria fazia, né? Então ela estava envolvida naquelas coisas assim, a limpeza, a comida, né? Agradar um, agradar o outro, né? Coisa que era mais material. O que Maria buscava? Conhecimento espiritual, né? Então Marta trazia a limpeza, a comida, os afazeres domésticos, né? E deixava para mais tarde, quem sabe, né? Ah, de noite eu dou uma rezadinha. Muitas vezes a gente pensa, né? Ou a hora que começa a vir a dificuldade, eu acho que agora eu vou conversar com o alto, né? Mas nós não pensamos em fazer essa prece antes de aparecerem as dificuldades. E muitas vezes, quando aparecem, elas vão aparecer, a gente já comentou aqui, né? Os problemas vão aparecer. Mas quando nós estamos ligados com o alto, a nossa fé aumenta, né? O nosso potencial de enfrentarmos essas dificuldades vão ser muito melhores. Então nós temos que dar prioridade àquilo que Maria fazia, que é o conhecimento espiritual. Então, quando nós vamos trazer para o capítulo 25, que é buscar e achareis, ele vai dizer o seguinte, que
O buscar e achareis refere-se a bater a porta da sabedoria. E o que é achado por Maria é o progresso que não se perde com a morte do corpo. Olha o que eu comentava antes, né? A sabedoria espiritual. Mas nós vamos ver que o que eu estava comentando antes com vocês, que algumas coisas que nós vivemos no nosso dia a dia também são necessárias, né? Nós vamos ver que nós precisamos aqui do equilíbrio. Ou seja, a visão espírita moderna sugere que devemos ser um pouco de cada uma, ou seja, um pouco de Marta e um pouco de Maria, né? Trazer o equilíbrio para o nosso dia a dia. Porque tem momentos que nós vamos ter que nos concentrar no nosso trabalho. Nós não vamos colocar o evangelho embaixo do braço e cada situação, agora sim, vou fazer o evangelho agora e minhas finanças aí vai dar certa conta. Não vai. Por quê? Porque é uma questão material tua. Você estudou para aquilo, você é capacitado para resolver aquilo, né? Sem depender do evangelho. Sempre lembrando assim, bom, eu fiz o meu evangelho de manhã, né? Então tudo vai dar certo no meu dia a dia. Eu sempre penso assim, não, tudo vai dar certo. Às vezes eu falo para a Tati, no final tudo dá certo. Às vezes ela fica ali, meu Deus do céu, e o que... Calma, no final tudo dá certo, né? E a gente às vezes sofre antecipado por coisas que ali na frente a gente vê que, nossa, mas olha o que eu estava preocupado, né? E tudo se resolve. Então a lição seria, não se trata de abandonar as obrigações do mundo, ou seja, a lei do trabalho, mas de não permitir que elas nos deixem cegos para as oportunidades de aprendizados espirituais. Buscai e achareis. Aí eu pergunto para vocês, como você avalia as suas preocupações, as preocupações de Marta hoje? Como é que eu avalio o meu trabalho? O meu futebol, o meu jogo. Agora é o beach, né? Tá na moda o beach. Vou ter que ir no beach hoje. Mas tem a casa espírita também. Meu Deus do céu. Eu não jogo uma moeda para cima e faço um cara coroa, o que eu vou decidir? Aonde que eu vou hoje? Não. Eu tenho que ter uma prioridade. Prioridade? Será que vai ser eu jogar o meu futebol e ir para minha festa? Ou eu posso tirar um tempinho para enriquecer o meu espírito lá na casa espírita, né? E eu faço outra pergunta. Elas têm impedido o seu momento de Maria para os estudos e a prece? Aquilo que eu estou planejando no meu material me impede de eu ter os momentos de enriquecer o meu espiritual? Ter os meus momentos de Maria? Por que eu falo isso? Porque assim, é uma preocupação constante. Se o que eu estou fazendo no meu mundo material, né, o mundo que eu estou vivendo, está atrapalhando alguma coisa, ou está me impedindo de eu também trabalhar o meu lado espiritual, algo está errado na minha vida. Como eu disse, tem que levar um equilíbrio, né? Nem tanto lá, nem tanto cá. Mas eu tenho que ter espaço para as duas coisas. Se eu só foco no material, algo está errado, né? Por quê? Porque eu tenho que pensar onde que fica essa frequência na casa espírita, por exemplo. Nós temos muitas questões aqui de pessoas que vêm uma vez a cada ano, uma vez a cada mês, uma vez por semana, e tem vocês que estão aqui todo dia, né? A gente preza por encher a casa? Não, a doutrina diz que nós queremos qualidade de pessoas aqui dentro, pessoas que pensam, né, em crescer espiritualmente. Mas a gente se preocupa em pessoas que só procuram a casa espírita no momento em que a dificuldade bate. Ou desencarna um parente lá fora, ela quer saber se o parente recebeu uma mensagem na casa, né? Esse tipo de espectador, ele é espírito? Não, ele é um curioso, né? E quer saber que ele quer que o mundo espiritual esteja à sua disposição. Não, hoje eu vou na casa espírita, eu quero tomar um passe, né? Quero tomar um passe na casa espírita. Então,
ele não está querendo ser um espírita de verdade, né? Ele acha que ele necessita de alguma coisa e a casa espírita não se nega a isso, né? Mesmo assim, a casa espírita não se nega. Por quê? Porque mesmo assim aquele irmão tem uma necessidade, né? Ele tem uma necessidade. Eu me lembro de uma história que o Haroldo conta bastante essa história de Chico. Ele estava começando a fazer os trabalhos de passe lá em Uberaba, né? E tinha uma senhora que já estava umas 2, 3 horas esperando o Chico chegar. Ele sabia que ele trabalhava até no setor público, né? Então ele vinha para as sessões finalzinho da tarde, muitas vezes atrasava um pouco. E a mulher já estava furiosa porque estava ali esperando ele não chegava. Quando ele chegou, ela perguntou: "Tu que é o Chico?" Ele falou: "Sim, minha irmã", com aquela voz, né, bem suave. "Chico, sim, minha irmã, sou eu." O que ele recebeu? Um tapa na cara. "Estou há 4 horas aqui te esperando. Eu preciso de um passe já." Ele olhou para o lado assim, na hora, Emmanuel se materializou na frente, no lado dele assim, né? E ele olhou para Emmanuel e pensou, né? Eu tenho ou não tenho razão, Emmanuel? Essa mulher não tem condições de dar um passe nela, né? Daí Emmanuel olhou para ele e falou: "Chico, tu tem razão, mas ela tem a necessidade, que é, no momento, a prioridade, né?" Então, no mundo espiritual, a prioridade é de quem necessita. Por isso que na casa espírita a gente não faz distinção de quem vem ou quem não vem aqui. A gente quer que vocês sempre estejam aqui, por quê? Porque a prioridade nossa é enriquecer o nosso espiritual, né? Enriquecer o nosso espírito com aquilo que nós aprendemos aqui, para sermos lá fora cidadãos melhores que vão tomar essas decisões do que é prioritário ou não na nossa vida, né? É uma história só para nós descontrair um pouquinho, mas vale para o aprendizado, né? Então, eu trouxe aqui uma dica fácil que eu extraí de alguns comentários de Kardec lá na Revista Espírita. Ela diz assim: sempre que estiver em dúvida sobre uma prioridade, pergunte isso. Isso que eu busco agora, sobrevive à morte do meu corpo? Olha o que eu falava lá atrás, né? O que eu busco agora? Eu quero um iPhone 16. Tá, e se eu morrer agora? Esse iPhone vai comigo? Ele sobrevive à morte do meu corpo ou não? Então não é prioritário, tá? O que eu busco agora? Eu quero estudar o Livro dos Espíritos, porque ali tem lições que eu vou levar para a minha vida inteira, penso eu. Mas aí eu desencarno, todas aquelas lições que eu aprendi vão comigo. Então isso é prioridade, né? Então sempre fazer a pergunta: isso que eu busco agora sobrevive à morte do meu corpo? Vai nos ajudar a tomar a decisão mais acertada, ou a decisão correta, não é nem a mais acertada, é a correta, né? E tem algumas regrinhas práticas aqui que eu trouxe também, para que a gente possa estabelecer essas prioridades, né? Isso na prática mesmo, né? Então, olha só, primeira hora do dia, reservar o início da manhã para a oração, antes de se conectar ao celular ou às tarefas externas. Primeira coisa que a gente faz na nossa primeira hora do dia, acordamos, vamos fazer as nossas orações. Porque depois que a gente faz a nossa oração, aquilo que eu falei lá atrás, tudo nos será acrescentado conforme a nossa necessidade, né? É outra coisa que nós temos que ter em mente. O necessário nos será colocado no caminho. Aquilo que nós não necessitamos, tu pode correr atrás, mas dificilmente virá. E quando virá, vai vir para você, de repente, lá na frente, levar um tombo e dizer assim, ó, você não precisava disso. Você não precisava disso. Mas às vezes a gente, né, chateia tanto o alto que o alto dá, né? Vamos insistir que daqui a pouco ele manda, né? Ele manda. Eu quero um carro de todo jeito. Eu pego um carro e bato o carro, né? Nossa, mas o que eu fiz para Deus, né? A gente tem dessas, sabe? A gente tem dessas. Disciplinas espirituais.
praticar hábitos constantes como o estudo do Evangelho e leituras edificantes. Eu gosto muito de ler, sabe? Às vezes eu estou em casa, até aqueles livros em PDF, né? Às vezes eu estou folheando e estou lendo alguma coisinha. Às vezes deixo um livro no carro para ler também, né? Eu sempre tento me conectar, assim, com os livros, né? Voltado à espiritualidade. Mas tem pessoas que elas ficam horas, por exemplo, assim, em frente a uma televisão, maratonam ali uma Netflix, como é que chama aquelas séries, né? Mas não ficam 20 minutos num livro. Não consegue. Me dá sono, me dá sono. Mas 3 horas assistindo The Walking Dead, né? Elas ficam, aquele terror, aquela coisa que amedronta a alma, elas ficam. Olha só as prioridades que nós escolhemos, né? Consultar decisões antes de fechar negócios ou tomar decisões particulares ou familiares. Buscar direção espiritual por meio de oração. Não é a questão de você ligar, por exemplo, para alguém, viu? Me surgiu um negócio agora aqui, eu faço ou não faço? A pessoa, geralmente, ela vai dar uma opinião que mais interessa a ela, né? O que é nos sugerido aqui? Que nós façamos uma oração, né? E pedimos uma direção, um direcional para o alto, né? Que a melhor forma vai se encaminhar para a nossa demanda. O que nós precisamos? Se nós precisamos, se é prioridade, vai vir para nós, vai dar certo. Agora, se não for, esqueça. Mas isso tem que estar em oração. Deus sabe o que nós estamos precisando, né? Buscar e achareis. Pedir e será dado, né? Mas desde que nós necessitamos. Aproveitamento de tempos mortos. Utilizar momentos de deslocamento ou espera para ouvir mensagens edificantes, músicas inspiradoras ou simplesmente orar em silêncio. Meu Deus, mas estou me deslocando agora de carro, estou sozinho, estou indo daqui a, sei lá, Pato Branco, alguma outra cidade perto. Em vez de eu estar com aquelas loucuragens, por exemplo, assim, no carro, escutando aquelas baboseiras ali que não me agrega nada, muitas vezes escutando audiobook, ou em pensamento, fazendo uma prece, uma oração, tendo uma conexão com o alto, né? Porque eu estou eliminando aquele período morto ali que, tipo, eu estou me deslocando, mas nada está acontecendo. Então eu posso agregar isso na minha vida, né? Posso fazer isso um momento de me elevar, vamos dizer assim, ao alto, né? É um momento curto, mas eu posso estar aproveitando. Tratar compromissos espirituais com a mesma seriedade de uma reunião de trabalho. Olha só, isso aqui é muito importante. Tratar compromissos espirituais como uma mesma seriedade de uma reunião de trabalho. Mas o que nós fazemos? Hoje eu não posso porque eu tenho uma reunião lá na empresa, eu não tenho como ir. A casa espírita, a gente às vezes assim, fica meio sentido, porque às vezes tem períodos em que a gente acaba faltando alguma tarefa, e a gente se preocupa, até limpar, hoje eu estava até comentando com a Tati, tiveram que limpar a casa, a gente não pôde, porque teve que trabalhar, né? Mas graças a Deus tem uma equipe que vem e supre isso, né? Mas, por exemplo, assim, tem algumas atividades da casa que eu posso estar vindo. A doutrinária é uma delas. Mas hoje eu não vou na doutrinária porque vai ser um churrascão lá na empresa e eu não posso perder. Mas eu remeto a minha fala de antes. Ô abençoado, mas se tu sair ele fora desencarnado, tu não vai pro churrasco mesmo assim. Mas na casa espírita tu vai permanecer, nem que seja espírito, mas tu vai ficar aqui. Não vai adiantar nada. Então nós temos que dar prioridades à nossa vida, até com relação a isso, né? Porque se é uma coisa séria na empresa, é sério também no mundo espiritual. Mais sério ainda, né? O mundo espiritual nos trata. Então o conceito buscar primeiro o reino de Deus, que está lá em Mateus 6,33, baseia-se na confiança do que? Ao focar
a prioridade nas coisas espirituais, as necessidades materiais serão suprimidas por consequência. Olha o que nós estávamos falando desde antes, né? Se eu foco no espiritual, tudo aquilo que deve vir para mim no material será uma consequência lógica, natural, né? E nada de mim será tirado. Por quê? Porque vai ter que vir para o Márcio, tem que ir lá para o Jair, né? Vai para a Donaide, né? Não tem como. Então, a lição de hoje, nós priorizarmos as coisas espirituais na nossa vida. Darmos a devida importância naquilo que já se vinha falando lá de trás, né? Sobre as estradas que nos levam para o Cristo. Tem coisas que são prioridades que nós devemos, durante esse trajeto que nós vamos percorrer nessas estradas, são coisas que são prioridades de nós fazermos. E nós não queremos chegar lá no final, nossa, eu devia ter feito lá atrás e não fiz. Aí não adianta bater a porta e dizer, não, é o Márcio que está aqui, abre aí. Não vos conheço. Tu tinha lição para fazer lá atrás, bicho velho, tu não fez. Vai lá primeiro fazer, depois você vem aqui e bate a porta de novo, né? Aí vai lá o Márcio querer reencarnar de novo, né? Para passar todo esse período. Agora eu vou fazer certo, né? Agora sim. A gente pede aquelas provações que, não, manda para mim que eu dou conta, né? Não dá conta nada. Chega aqui e fica devendo mais ainda, né? Porque não dá devida prioridade àquilo que é espiritual. Então que nós possamos focar no Cristo, na nossa vida, que possa ser uma lição para nós, antes de tomarmos as decisões, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu faço, será que eu não faço? Nós pensarmos, o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar? É outra estratégia para nós não errar. O que Jesus faria? Com certeza a gente vai tomar a melhor decisão. E, se falando de Jesus, a gente nunca erra, né? Jesus nunca erra. E sempre lembrar também de Marta e Maria. Porque às vezes nós estamos as tarefas de Marta ali, e a gente não pensa, que vem no automático, né? Uma atrás da outra, outra atrás da outra. A gente só vai parar para pensar um pouco na situação de Maria quando bater um problema, né? Olha só, Marta só pensou que ela estava fazendo algo errado quando Jesus falou para ela, né? Ou seja, quando ela ativou o lado espiritual através de Jesus, ela, realmente a minha irmã estava escolhendo o lado certo, priorizando o lado certo. E as necessidades do nosso dia a dia, gente, a gente sempre vai ter tempo para fazer. O que a gente não conseguir realizar agora, a gente realiza depois, mas sempre alimentando a nossa alma, alimentando o nosso espírito com aquilo que a doutrina sempre nos oferece, né? Temos aí o Evangelho, né? Temos o Livro dos Espíritos, temos várias e várias obras edificantes aí para alimentar a nossa alma, né? E a gente consegue dar prioridade, mas muitas vezes a gente ainda tem aquela parte Marta de nós. Então que Jesus possa nos inspirar. Se alguém quiser dar uma buscada lá no capítulo 25, buscar e achar ele é muito rico nessa questão do que a gente deve buscar para a nossa vida realmente, né? E trazer para dentro de nós, enquanto espíritas, que estamos tentando ser, né? O que a gente pode fazer para cada dia que nós acordarmos e dizer, não, hoje realmente eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Com certeza, com Cristo fazendo parte dessas nossas escolhas, a gente vai ser cada vez mais feliz e vai evoluir cada vez mais, né? Que é o objetivo de cada um. Né? Que Jesus possa nos abençoar sempre, meus irmãos. Que assim seja.